Vou falar sobre o ensaio de compressão. Aqui estão os integrantes do grupo. Essa apresentação foi elaborada por Jonathan, Milton e o Matheus Henrique, que sou eu, e o trabalho relativo à disciplina de laboratórios de materiais, ministrada pelo professor Luiz Miranda, pertencente ao curso de Tecnologia em Gestão da Produção Industrial do Instituto Federal de São Paulo, Campus Salto. O conceito. O ensaio de materiais. Esse ensaio é um tipo de teste realizado em um material ou produto que é chamado de corpo de prova, com o objetivo de determinar as características relacionadas à resistência de determinados esforços para assegurar a eficácia em sua função. Durante o ensaio de compressão, o corpo de prova é submetido a uma carga compressiva que tem como característica a diminuição do comprimento e o aumento no diâmetro do corpo de prova, onde ocorre uma força na seção transversal. E esse tipo de ensaio ele é semelhante ao ensaio de tração, quando feito em material dúctil, mas o ensaio de tração ser mais prático, opta-se para esse tipo de ensaio, no qual o ensaio de compressão fica mais para materiais frágeis. Agora, alguns exemplos da aplicação dos esforços de compressão na construção mecânica, como o ferro fundido e os pilares de concretos que seguram a ponte. E também tem o uso também de madeiras e entre outros materiais utilizados na construção mecânica que tem esses esforços de compressão. O corpo de prova, a seção circular é a mais indicada para o corpo de prova no ensaio de compressão. Em relação do comprimento, o diâmetro fica em 2,8, porém, quando o material for dúctil, não deve ser muito grande o comprimento, evitando o risco de flambagem. Existem duas fases no ensaio de compressão. Assim como no ensaio de tração, tem-se a deformação elástica, que ao retirar uma força aplicada no corpo de prova, ele volta com as suas dimensões originais, como vemos na primeira, na primeira imagem. Na segunda imagem, a deformação plástica, que ao retirar esse esforço aplicado no corpo de prova, tem uma deformação permanente nele. Assim como outros ensaios, o ensaio de compressão também é feito na máquina universal de ensaios, sendo essa representada na imagem. Normas técnicas. Para a aplicação do ensaio de compressão, existem algumas normas relativas a esse ensaio, que tem como objetivo padronizar e auxiliar durante o processo, para evitar problemas como, exemplo, a flambagem, que veremos logo à frente. Aqui temos um exemplo de um ensaio de compressão em material dúctil, ou seja, que se deforma bastante, onde ocorre somente a deformação elástica. E esse vídeo foi retirado de um canal da Built, uma empresa de equipamentos para ensaio de materiais. Agora um outro exemplo, um vídeo sobre o ensaio de compressão em material frágil, e esse vídeo foi retirado de uma aula do canal da USP no YouTube. As vantagens, ele é fácil de aplicar, já que a máquina universal de ensaios ele pode ser utilizado.
Excelente para a determinação de propriedades de materiais frágeis, porque consegue descobrir o limite da resistência desses materiais e permite estudo detalhado na região elástica dos materiais. A desvantagem: a dificuldade na realização devido à flambagem e ao atrito excessivo, sendo esses dois um dos maiores problemas no caso de executar o ensaio de compressão, e não recomendado para realizar estudo na região plástica do material. Flambagem. Como dito, né, a flambagem, o material dúctil ele é submetido a uma força e quando o seu comprimento é muito maior que seu diâmetro, tem essa deformação chamada flambagem, que seria então o encurvamento do material utilizado no ensaio. Atrito. O corpo de prova tem seu comprimento reduzido e, consequentemente, aumenta as dimensões da seção transversal. E nisso, a superfície do contato com o aumento da seção transversal do corpo de prova fica parcialmente restrito pelo efeito do atrito. E esse efeito ele deve ser evitado ao utilizar o ensaio de compressão, pois provoca alterações no formato original cilíndrico do corpo de prova durante o processo. Assim, para evitar, eles usam líquidos lubrificantes para que não ocorra esse efeito na hora da execução do ensaio de compressão. Aqui temos o diagrama de tensão e deformação, que é o resultado do ensaio de compressão, onde mostra a relação de tensão e deformação. E esse diagrama é muito parecido com o do ensaio de tração. Aqui as equações, as fórmulas utilizadas para descobrir a tensão, como mostrado na primeira, na primeira tabela, com a força de compressão dividido pela área de seção do corpo, para descobrir a deformação, com a variação do comprimento do corpo dividido pelo comprimento inicial do corpo de prova, e por último a módulo de elasticidade, sendo a tensão dividido pela deformação. Os materiais frágeis, esse tipo de material, como eu tinha dito, ele é o mais usado no ensaio de compressão, pois consegue obter-se um cálculo de limite de resistência de um corpo de prova, e isso é dado esse limite, para descobrir ele, é dado em uma forma onde tem a carga máxima dividido pela seção inicial do material utilizado no ensaio. A compressão de materiais dúcteis. O ensaio de compressão nesse tipo de material tem a fase elástica e a plástica, no qual a elástica poder ter o retorno do comprimento de prova, porém na plástica tem-se a diferença no comportamento desse material, produzindo a carga de compressão um amassamento no corpo de prova, causando um aumento na zona transversal, como vemos aqui na figura. E chegando esse material a virar um disco sem chegar à sua ruptura. Isso sendo uma diferença do ensaio de tração com o de compressão. E basicamente, para os materiais dúcteis, não é possível determinar algumas características na fase plástica, ao contrário da característica da fase elástica, no qual pode-se calcular o modo de elasticidade, limite de escoamento, limite de proporcionalidade e resiliência do material. Aqui alguns tipos de deformação, como a flambagem, onde seria a, o comprimento em relação ao diâmetro maior que 5, o cinzalhamento, que é o comprimento em relação ao diâmetro maior que 2,5. Tem-se a compressão homogênea, que tem o comprimento em relação ao diâmetro menor que 2 e não há atrito, e ao contrário o barril, que há atrito entre o comprimento em relação ao diâmetro maior que 2. E também tem o duplo barril e a instabilidade compressiva se o corpo sofrer um amolecimento.
A, a, a compressão em produtos acabados. O objetivo desse ensaio, no caso, seria verificar a ductilidade do material com uma utilização da carga de compressão, provocando um achatamento ou um amassamento de um segmento ou mesmo de anéis retirados de um tubo metálico. Para um ensaio de compressão também nos produtos acabados como mola, com o objetivo de verificar a constante elástica da mola ou simplesmente observar a capacidade do material sujeito a uma determinada carga compreensiva. Vamos ver na figura. E aqui as fontes de onde tiramos as informações. E é isso. Obrigado.